todos. Hoje viajamos até uma época em que a chuva era mais do que um simples inconveniente. Era um perigo público. Imagine isto. Enquanto o céu escurece sobre a Londres do século XVIII, entra nas ruas de paralelepípedos enlameadas, usando uma peruca empoada do tamanho de um pequeno cão-pastor. A chuva começa a cair. Nem uma chuva miudinha. Um dilúvio encharcante e deprimente. E você? Não está a segurar absolutamente nada, sem guarda-chuva. Por que esta invenção? Ainda não pegou muito nesta parte do mundo. Provavelmente não sobreviverá a este passeio com a sua dignidade intacta, ou com a sua peruca seca. Por isso, antes de se sentir confortável, tire um momento para desfrutar do vídeo e subscrever, mas apenas se realmente gostar do que faço aqui. Deixe-me saber nos comentários de onde está a ouvir e que horas são. Agora diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a viagem desta noite juntos. Passa-se por uma carruagem puxada por cavalos, cujas rodas lançam uma espetacular onda de água da chuva acastanhada. Cai nas meias da sua perna com a precisão de um insulto real. À sua volta, as pessoas estão curvadas sob chailes, jornais e até cestos. Tudo menos um guarda-chuva. Porque na Inglaterra do século XVIII, isso não era apenas impraticável. É escandaloso. Nesta altura, ser apanhado pela chuva é considerado um pequeno ato de bravura. Um cavalheiro que suporta uma chuva miudinha sem vacilar demonstra caráter. Cobrir-se seria admitir a fraqueza. Ou pior, a vaidade. Principalmente se for homem. Os guarda-chuvas, ou broleys, como seriam chamados mais tarde, são vistos como extravagantes, estranhos e um pouco suspeitos. Então, aceita o seu destino encharcado como todos os outros. Ainda assim, as ruas cheiram a cavalo molhado, fuligem de chaminé e algo fermentado não identificado. Tenta não escorregar. Os passeios são irregulares. As sarjetas estão cheias e o céu não mostra qualquer sinal de misericórdia. Estás a aprender da maneira mais difícil porque é que ficar seco nesta cidade é uma forma de arte. À sua volta, as mulheres seguram saias pesadas com uma mão e tentam proteger o rosto com a outra. As perucas caem. O rímel ainda não tinha sido inventado, mas se tivesse já estaria a resultar. Enquanto isso, os limpa-chaminés e os peixeiros limpam alegremente a confusão. Já estão molhados. O que é um pouco mais, ironicamente, os guarda-chuvas existem. Existem há milhares de anos. Os antigos egípcios, por exemplo, usavam grandes guarda-sóis com folhas para bloquear o sol. Mas e o guarda-chuva como ferramenta para a chuva? É aí que os britânicos ainda estão atrás. Neste momento está a testemunhar a estranha lacuna cultural entre ter um objeto útil e realmente usá-lo. Os historiadores debatem ainda se a resistência inicial dos ingleses aos guarda-chuvas foi mais motivada pela masculinidade obstinada ou pela xenofobia profundamente enraizada. Afinal, os guarda-chuvas tinham fortes associações com o Oriente, particularmente com a China e a Índia. E nas mentes desconfiadas de muitos londrinos, qualquer coisa importada do Oriente carregava um cheiro desconfortável de opulência e desconhecido. Mesmo quando os guarda-chuvas começaram a aparecer em França e Itália, os ingleses mantiveram-se hesitantes. Nos clubes de elite de Londres, um homem prefere ser apanhado sem calças do que a transportar um guarda-sol. E, no entanto, à medida que a chuva se intensifica, questiona-se: durante quanto mais tempo as pessoas poderão fingir que molhar-se é elegante? No parque, avista-se uma figura rara debaixo de um dispositivo que quase faz lembrar um guarda-chuva moderno. É grande, preto e está montado no que parece ser uma bengala esculpida. A pessoa que está abaixo dela, uma nobre francesa, de visita à cidade claramente sem ter noção do quão escandalosa está a ser. As pessoas olham fixamente. Uma criança aponta. Algures, um vigário abana a cabeça em desaprovação. O ar está denso não só com chuva, mas também com discernimento. A ironia, claro, é que estas mesmas pessoas usam perucas elaboradas, pintam as bochechas com escaravelhos amarrotados e polvilham as suas roupas com pó à base de chumbo. E, no entanto, os guarda-chuvas são de alguma forma considerados demasiado excêntricos.
está a começar a compreender que o estilo nesta era não é necessariamente sobre conforto ou lógica, é sobre sinalização. Cada peça de roupa, cada acessório, ou a falta dele, é uma afirmação. E manter-se seco não está no topo da lista de prioridades. Isto não quer dizer que ninguém o tenha tentado. Existem alguns pioneiros, excêntricos na verdade, que transportam o que parecem ser tendas em miniatura em varas. A maioria é feita em casa, algumas cobertas com oleado, outras com linho encerado. São pesados, difíceis de manejar e propensos a virar do avesso. Passa por um homem que luta com a sua versão do dispositivo. Parece que está a tentar escapar das suas garras e voar para a liberdade. Perto dali, um artista de rua usa um velho guarda-sol como parte do seu número. Roda-a como se fosse uma bengala. Equilibra-a no nariz e até finge que é uma espada. A multidão ri. E aí está. O guarda-chuva é um acessório. Uma piada. Ainda não é uma ferramenta. Ainda assim, a mudança está no ar. Literal e metaforicamente. À medida que a vida na cidade se torna mais preenchida e com mais camadas de desempenho na sala de aula, as pessoas começam a questionar o que é prático, o que é elegante e o que é simplesmente absurdo. E enquanto está encharcado até aos ossos e com uma tosse suspeita, está também prestes a iniciar uma pequena revolução na defesa pessoal contra o clima. Porque em breve, muito em breve, alguém caminhará por essas mesmas ruas com um novo tipo de confiança. Transportarão os seus guarda-chuvas não apenas sobre as suas cabeças, mas como um desafio a todas as regras tolas. E quando isso acontece, as pessoas podem rir. Eles podem zombar, mas eventualmente vão imitar. Enquanto continue a caminhar, avança com as suas meias em protesto. Algures atrás de si, uma carruagem atravessa outra poça com entusiasmo imprudente. Mal consegue desviar dos respingos. A sua peruca? Uma confusão encharcada. Mas e a sua curiosidade? Totalmente seco, porque algo lhe diz que até mesmo este momento aparentemente ridículo na história da moda está a levar a algo interessante. E, pelo menos, não é o tipo que costumava esfregar gordura de ganso nas meias para manter a água afastada. Esta é uma história verdadeira. Gordura de ganso, como impermeabilizante. Pense nisso da próxima vez que se queixar do seu guarda-chuva a balançar com o vento. Você segue andando pelas ruas molhadas, sentindo o frio penetrar nos ossos, quando a história decide dar uma guinada para muito, muito longe. Para entender o guarda-chuva, você precisa viajar no tempo ainda mais e cruzar continentes. Bem antes de Londres debochar da ideia de se proteger da chuva, havia povos que já levavam essa missão bem a sério. Você fecha os olhos por um instante e, quando abre, está sob o sol escaldante da China antiga. Não chove aqui, ao menos, não agora. O que ameaça os transeuntes neste momento é o calor impiedoso. Você vê comerciantes, nobres e até burocratas carregando grandes estruturas de seda esticada sobre armações de bambu, os primeiros protótipos do que chamamos hoje de guarda-chuva, só que por enquanto eles são um guarda-sol. Você observa um oficial imperial atravessar uma praça cercado por serviçais que o seguem com uma dessas sombrinhas refinadas, decoradas com dragões bordados e franjas douradas. Não é apenas proteção, é poder. Carregar um guarda-sol nessa época é símbolo de status, algo reservado a poucos. As sombrinhas são cuidadosamente tratadas com óleos naturais para resistirem à água, mas sua função principal ainda é evitar o sol e exibir riqueza. Curiosidade curiosa. Os modelos mais extravagantes da época tinham compartimentos, secretos com incenso, para o usuário parecer perfumado mesmo no meio de uma tempestade de suor. Um guarda-chuva perfumado. Sim, alguém pensou nisso. Você atravessa a praça e vê, num mercado agitado, artesãos dobrando varetas finíssimas e colando papel oleado com uma precisão quase cirúrgica. A engenharia por trás desses objetos é impressionante. Leves, dobráveis, resistentes. Tudo isso centenas de anos antes de Londres sequer pensar em ficar seca. A partir da China, a ideia começa a viajar. Primeiro, para a Índia, onde os guarda-sóis
ganham tons ainda mais religiosos. Aqui eles se tornam parte de cerimônias ligados à ideia de iluminação e proteção divina. Um príncipe indiano carrega um guarda-sol sobre sua cabeça como quem ostenta um halo, só que mais caro e mais resistente ao calor. Historiadores ainda discutem se os egípcios desenvolveram seus próprios modelos independentemente ou se a ideia chegou a eles por rotas comerciais. Fato é, você também acaba em Tebas, onde sacerdotisas seguram sombrinhas feitas de folhas trançadas. Não há sinal de chuva, mas muito simbolismo. Você começa a perceber um padrão curioso. Ao longo dos séculos, os guarda-sóis são quase sempre associados à elite. Proteger-se do sol ou da chuva mais tarde é um luxo, não uma necessidade. Ficar exposto é para os trabalhadores. Ser abrigado é para os privilegiados. Essa visão também chega à Grécia e Roma antigas. Você passeia por um mercado romano e vê mulheres com sombrinhas articuladas feitas de couro fino e osso polido. Já os homens, nada disso. Um romano digno jamais se esconderia sob algo tão frágil. Afinal, o bronzeado é sinal de virilidade. Já esconder-se do sol com uma sombrinha? Totalmente inaceitável. Você sente o eco do futuro britânico surgindo aqui. Mas à medida que os impérios caem e a Idade Média chega, o guarda-chuva, ou ao menos o seu uso, desaparece quase por completo da Europa. Talvez por desinteresse, talvez por uma nova mentalidade religiosa que associava o luxo à vaidade e à perdição. Ou talvez porque ninguém tinha tempo de pensar em sombrinhas quando metade da população estava tentando sobreviver à peste. Por séculos, os europeus praticamente ignoram o guarda-chuva. A ideia fica adormecida, como um talento esquecido, enquanto as chuvas seguem firmes e fortes por todo o continente. Você sente gotas imaginárias começarem a cair de novo. E quando olha para cima, não está mais em Roma. Voltou ao velho mundo, mas agora no Renascimento. Aos poucos, viajantes e missionários começam a trazer de volta a ideia da sombrinha dobrável. Os comerciantes italianos, especialmente em Veneza e Florença, voltam a ver potencial no objeto. Só que, de novo, ele entra como símbolo de moda, não de utilidade. Em outras palavras, ótimo para um dia ensolarado, ridículo para a chuva. É preciso esperar ainda um pouco mais para que o objeto comece a mudar de função. Na França do século XVII, os guarda-sóis ganham tecidos mais grossos e armações reforçadas. Um ou outro aventureiro resolve usá-los na chuva. E acredite, são olhados como se fossem alienígenas. Você observa uma dama da corte segurando uma sombrinha azul marinho, enquanto uma garoa tímida cai sobre o jardim de Versailles. Os nobres cochicham, alguns riem, outros em silêncio tomam nota da ideia. Afinal, por mais vaidosos que sejam, ninguém gosta de molhar a peruca com água de chuva e depois pegar uma gripe que pode durar semanas. E aqui, nesse sussurro, nesse olhar enviesado, algo começa a mudar. Ao fim dessa jornada pelo tempo e espaço, você volta lentamente à sua Londres nublada, mas agora, com novos olhos, porque o que parecia uma invenção tardia, na verdade, é o resultado de séculos de adaptação cultural, tecnologia artesanal e, claro, muito preconceito climático. Você continua andando, as botas afundando na lama, a chuva engrossa, mas agora você sabe, a solução já existe. Só falta alguém corajoso o suficiente para abrir um guarda-chuva e bancar o escândalo. Você sente a cidade mudar de ritmo. Londres, ainda molhada e cinzenta, pulsa com o som dos cascos, das rodas de madeira e do barulho constante da chuva. As nuvens parecem estar presas acima da cidade, como se gostassem de assistir a esse teatro de pessoas escorregando, correndo, gritando e sempre encharcadas. A essa altura você já sabe, o guarda-chuva existe. Só falta alguém decidir usá-lo com coragem suficiente para desafiar o riso coletivo. E aí vem ele. Você o vê à distância, descendo a rua com passo firme. A multidão abre caminho, mais por espanto do que respeito. Ele está de casaca escura, chapéu elegante, e na mão direita, um guarda-chuva enorme, preto,
aberto com pompa e circunstância, como se fosse uma bandeira de guerra. O nome dele ainda não vem ao caso. Isso é para depois. Mas agora, você só observa. As pessoas não sabem como reagir. Um homem bufa alto indignado como se acabasse de testemunhar um crime contra a pátria. Uma senhora atravessa a rua só para não andar ao lado dessa ousadia ambulante. Um cocheiro grita palavrões, bem, equivalentes a palavrões aceitáveis no horário nobre do século XVIII, e ameaça jogar lama de propósito. É que em Londres, nessa época, abrir um guarda-chuva em público é quase uma provocação. Primeiro, porque é visto como um sinal de vaidade. Segundo, porque lembra demais os franceses. E vamos combinar, ninguém quer parecer francês em plena Londres georgiana. E terceiro, e mais curioso, os donos de carruagens detestam. Sim, você ouviu certo. Historiadores ainda discutem se o ódio inicial ao guarda-chuva veio mais do preconceito social ou de interesses comerciais. Porque veja bem, se chove e você não tem guarda-chuva, você precisa pagar por uma carruagem. Os cocheiros lucram com a chuva, mas se as pessoas começarem a se proteger sozinhas, adeus lucros. Então não é só orgulho, é lobby. Há relatos de homens sendo xingados no meio da rua por tentarem usar guarda-chuvas. Alguns tiveram os acessórios arrancados das mãos. Um ou outro teve que correr. A cidade não está pronta. Ainda não. E, no entanto, alguns começam a tentar. Você cruza com uma jovem que carrega uma sombrinha pequena, costurada às pressas com tecido grosso e varetas de arame enferrujado. Ela a segura com timidez, como quem teme ser pega em flagrante. Dois garotos a seguem fazendo piadas. Um homem mais velho a olha com pena, como se ela fosse um pássaro ferido. Mas há algo nos olhos dela. Talvez o brilho de alguém que preferiu enfrentar o escárnio do que molhar as meias mais uma vez. É nesse momento que você entende. A cidade está rindo, mas também está prestando atenção. Pense nisso. Por séculos, as pessoas ignoraram uma ferramenta prática por puro código social. Isso não soa familiar? Talvez como usar pochetes nos anos 2000, ou sandálias com meias, ou aquele guarda-sol de praia com ventilador embutido que você jurou que nunca usaria. Até o dia em que fez 42 graus. Às vezes, o prático precisa apenas de um pouco de insistência para virar moda. Você entra num café pequeno, escondido entre vielas. As janelas tremem com o vento. Lá dentro, dois homens discutem. Um diz que o guarda-chuva é coisa de dandy afetado. O outro rebate, dizendo que se a aristocracia não adotar logo, quem vai acabar lançando a tendência serão os cocheiros. E aí será tarde demais. Você sorri. O debate já está instalado. Nesse ambiente fervilhante surgem os primeiros fabricantes londrinos dispostos a apostar nesse novo mercado. Um ou outro artesão começa a testar armações mais leves, tecidos mais resistentes. Um deles tenta usar pele de cabra envernizada. Funciona, mas o cheiro, digamos que atrai mais atenção do que o necessário. Curiosidade excêntrica da vez. Houve um inventor que tentou criar um guarda-chuva automático. Sim, no século XVIII, com molas. A ideia era que ele abrisse ao puxar uma alavanca. Resultado? O acessório explodia com violência inesperada, lançando varetas como flechas. Ninguém se feriu, gravemente. De volta às ruas, você vê um garoto vendendo capas de chuva feitas com lona de barraca, rudimentares, feias, mas um sinal claro de que as pessoas começam a se cansar de se molhar. Você ouve uma mulher murmurando: quem dera tivéssemos algo como uma tenda de mão. A ideia está plantada, e então, numa manhã sem sol, mas com promessas, você percebe algo curioso. Um homem caminha com um guarda-chuva e ninguém reage. Ou melhor, quase ninguém. Um velho ainda torce o nariz. Uma criança aponta, mas o grosso da multidão ignora, como se fosse normal. A cidade ainda não mudou, mas está rachando, e você está aqui para ver cada gota desse processo. Você acorda com o som da chuva batendo firme na janela de madeira. Londres continua, fiel ao seu papel de cenário único, e hoje parece empenhada em demonstrar toda a sua capacidade pluviométrica.
Você se espreguiça, calça as botas ainda úmidas de ontem e sai para mais um passeio entre poças, respingos e aquele aroma de lã molhada que ninguém aprecia, mas todo mundo conhece. O guarda-chuva agora começa a ganhar corpo. Literalmente, as estruturas vão se tornando mais robustas. Os artesãos londrinos deixam de lado os experimentos duvidosos com peles de animais e passam a investir em tecidos encerados, armações de metal e dobradiças engenhosas. Você visita uma pequena oficina na Fleet Street e vê um senhor franzino martelando varetas com precisão quase matemática. Ele sorri ao notar seu interesse e diz: "Daqui a uns anos ninguém vai sair de casa sem um desses. Você ainda não sabe disso, mas está diante de um dos primeiros guarda-chuvas com design moderno. O objeto, outrora ridículo, começa a assumir uma forma funcional e uma reputação respeitável. Mas como isso acontece? Você já sabe, sempre há um rosto por trás da mudança, e esse rosto finalmente aparece. Você vira à esquina e dá de cara com ele, alto, imponente, com um certo ar de excêntrico calculado. Sob o braço, um guarda-chuva preto, bem aberto, sem um pingo de vergonha. O nome dele, Jonas Hanway. Jonas, filantropo, escritor de viagens, defensor dos pobres, inimigo declarado do chá, sim, chá. E claro, entusiasta do guarda-chuva. Você observa enquanto ele caminha pelas ruas como quem carrega uma bandeira invisível. Por quase 30 anos, Jonas desafia o escárnio público andando com seu guarda-chuva para cima e para baixo pelas ruas de Londres. Os cochichos vêm, as piadas, os xingamentos. Os cocheiros gritam impropérios do alto de suas carruagens. Mas Jonas não liga. Ou talvez ligue, só não demonstre. E é isso que muda tudo. Historiadores ainda discutem se foi realmente Jonas quem introduziu o guarda-chuva em Londres ou se apenas foi o primeiro a usá-lo com consistência e cara de poucos amigos. Mas uma coisa é certa. O nome dele ficou grudado na história como o patrono não oficial do acessório mais útil da vida britânica. Você o segue por um tempo, tentando entender o que passa na cabeça de alguém que enfrenta a zombaria diária por um pouco de conforto seco. Talvez seja uma teimosia heróica, ou só um profundo ódio de meias molhadas. Um dia, Jonas passa por um grupo de jovens que não riem, apenas olham. No outro dia, um deles aparece com uma sombrinha, pequena, tímida, mas está lá, a semente germina. E é nesse ponto da história que as coisas se aceleram. As lojas começam a exibir modelos à venda. No começo são poucas. Você entra numa delas, sente o cheiro de verniz e pano novo. Os preços são altos, claro. Ainda é artigo de luxo. Mas já não são exclusivos da elite. Um professor, um comerciante ou uma governanta já conseguem parcelar ou fabricar o próprio. Você assiste ao nascimento de uma nova profissão. O consertador de guarda-chuvas. Oficinas surgem em becos e porões com placas improvisadas. Recuperamos o seu companheiro contra o mau tempo. O marketing ainda precisa melhorar, mas o sentimento está lá. E claro, com o sucesso vem a personalização. Curiosidade pitoresca. Um nobre mandou bordar o brasão da família no topo do guarda-chuva, para que ninguém confundisse com o de outro cavalheiro em um salão lotado. Resultado: 10 guarda-chuvas iguais, com brasões idênticos, porque o fabricante usou o mesmo molde em todos. Você caminha pelas ruas e percebe: o riso se tornou hábito. O hábito virou normalidade. E a normalidade, moda. Mas há ainda um detalhe curioso: o último reduto da resistência: os homens. Sim, mesmo com Jonas como exemplo, a maioria dos homens ainda reluta em carregar um guarda-chuva. É considerado afeminado, delicado ou, como diziam na época, coisa de poeta sem virilidade. As mulheres, por outro lado, já o adotaram como parte do vestuário urbano. Você encontra uma dama elegante na entrada de um teatro. Ela segura um guarda-chuva branco com detalhes dourados. Sorri ao ver sua curiosidade e diz: "Combina com meu vestido e evita que o rímel escorra." Você hesita em perguntar o que é rímel em 1780, mas deixa pra lá. Aos poucos, a masculinidade,
começa a ceder. Um padre decide usá-lo em uma procissão. Um médico ao visitar pacientes. Um banqueiro para proteger seus papéis. Cada uso funcional vai cavando um buraco no preconceito, até que um duque é visto com um guarda-chuva. Então pronto, a moda masculina está liberada. Você percebe que a cidade agora parece um campo de cogumelos pretos e coloridos se abrindo pelas ruas. As pessoas finalmente aceitaram a ideia de que é possível andar por Londres sem parecer um gato encharcado. E tudo começou com um homem estranho, um pouco teimoso e com muito tempo livre. Você passa por uma vitrine e vê em letras douradas Hanways Umbrellas, para o cavalheiro moderno que não quer pegar gripe. O humor britânico ainda, informação, mas com futuro promissor. A revolução já está em curso, e o guarda-chuva, enfim, começa a se transformar de piada ambulante em item indispensável. A chuva de Londres não dá trégua, como se soubesse que sem ela, nada disso estaria acontecendo. Você caminha por uma rua onde os paralelepípedos refletem o céu cinza, e as poças se tornaram espelhos de um tempo em transição. O guarda-chuva agora é presença frequente. Ele deixou de ser um símbolo de escárnio e passou a fazer parte da coreografia urbana. Mas ainda falta algo, um refinamento. E é aí que entram os artesãos. Você segue o som rítmico de marteladas até uma pequena oficina na periferia da cidade. Lá dentro, entre bobinas de tecido e ferramentas gastas, um homem demonstra o novo mecanismo de abertura rápida. Uma mola cuidadosamente calibrada que permite que o guarda-chuva se abra com um leve empurrão no cabo. É o início do que, mais tarde, chamaremos de abre fácil, embora ainda longe da eficiência atual. No momento, ele ainda pode beliscar dedos com a crueldade de um alicate medieval. Curiosidade excêntrica. Um inventor tentou lançar um guarda-chuva que se abria com pólvora. A ideia era impressionar com um puff elegante. O problema? A explosão de faíscas assustava cavalos, crianças e, por vezes, o próprio dono do guarda-chuva. Você percebe que os materiais também começam a mudar. Antes o tecido era pesado, escuro, muitas vezes reaproveitado de cortinas ou lonas. Agora surgem opções mais leves, como a seda encerada, importada da Índia, e o algodão tratado com óleos especiais. O manuseio ainda exige cuidado. Em dias de sol, alguns tecidos exalam um cheiro de peixe, herança dos tratamentos químicos. Um charme inesperado. Historiadores ainda discutem se essas inovações foram pensadas para conforto ou pura ostentação. Afinal, o século XVIII é uma era de exibição. Quem tem, mostra. E agora há algo novo para exibir. Guarda-chuvas customizados, com franjas, com bordados, com iniciais gravadas. Um cavalheiro mostra seu status pela bengala, pelo relógio e agora pelo guarda-chuva. Você assiste à abertura de uma boutique especializada, uma vitrine de vidro com modelos alinhados como soldados de gala. Um vendedor faz demonstrações dramáticas, girando o guarda-chuva no ar como um florete. Ele diz: feito com armação de osso de baleia, flexível e quase impossível de quebrar. Você não tem certeza se isso é verdade, mas o som que o tecido faz ao se abrir é deliciosamente satisfatório. Um leve rump que parece sussurrar. Você venceu a chuva, meu caro. Não muito longe, um jovem poeta organiza um sarau sob um grupo de guarda-chuvas costurados uns aos outros, uma tenda portátil. Ele a chama de catedral móvel para almas sensíveis. Chove o tempo todo, é claro, mas ninguém se importa. É o século do exagero, afinal. Enquanto isso, nas ruas, os vendedores ambulantes começam a alugar guarda-chuvas. Você vê uma placa escrita à mão: proteja-se por um shilling por hora. Danos serão cobrados. O que, considerando a fragilidade de alguns modelos, é quase uma ameaça velada. E então surge a controvérsia: o guarda-chuva público. Uma proposta de um parlamentar progressista tenta fazer com que o governo instale guarda-chuvas em pontos estratégicos da cidade, como poços d'água ou postes. A ideia não vinga, claro. Motivo oficial: custos. Motivo não oficial: as pessoas precisam aprender a se preparar.
Parece familiar? Você entra em uma taberna, sacudindo a água do seu guarda-chuva. Os outros clientes olham com aprovação. Uma senhora diz: "Faz bem ter um desses. Meu neto vive doente por se molhar." Um senhor mais velho acrescenta: "Na minha juventude isso era coisa de artista. Agora é coisa de homem sensato." A sociedade começa a ver valor na praticidade. Na mesma noite, você participa de um jantar elegante. O anfitrião oferece aos convidados guarda-chuvas personalizados como lembrança. No canto da sala há uma escultura feita inteiramente de guarda-chuvas dobrados. Arte funcional, alguém comenta. Você não discorda, embora ache um pouco assustador. Ah, e mais, um detalhe peculiar. Surgem os primeiros manuais de etiqueta para guarda-chuvas. Sim, manuais. Com regras como: nunca abra o guarda-chuva dentro de casa. Isso sim já era superstição. Ao cruzar com alguém em uma rua estreita, incline seu guarda-chuva para o lado oposto. Não use o guarda-chuva como bengala. A armação pode ceder, e sua dignidade também. Você encontra um exemplar desses manuais numa banca, ao lado de um panfleto contra o uso do chá. Cortesia de Jonas Hanway, ainda firme em sua cruzada contra a infusão quente mais popular do planeta. O homem que normalizou o guarda-chuva, mas não tolerava uma xícara de Earl Grey. O mundo é mesmo cheio de contradições. O clima da cidade muda aos poucos. As calçadas ganham estruturas de toldos. Alguns cafés oferecem cabideiros só para guarda-chuvas. O som da chuva batendo nas cúpulas de tecido se torna parte da trilha sonora da vida urbana. Você sente que está presenciando não só uma transformação cultural, mas uma verdadeira coreografia da resistência climática. E então, numa manhã de primavera, você vê o impensável. Um cocheiro com um guarda-chuva. Sim, um cocheiro. Ele o segura acima do assento enquanto espera por passageiros. Os cavalos bufam, impacientes, mas secos. A multidão não ri, apenas observa. E então, segue seu caminho. O ciclo está completo. O guarda-chuva foi absorvido, adaptado, aprimorado. E você está bem no centro dessa tempestade transformadora. Você está em Paris. E não foi teletransportado. Apenas pegou uma diligência desconfortável e uma barcaça barulhenta, cruzando o Canal da Mancha. Afinal, para entender a glória do guarda-chuva no século XVIII, é preciso olhar além de Londres. Em Paris o clima é semelhante, mas o estilo é uma outra história. Você desce da carruagem em meio a uma chuva fina e persistente. A cidade-luz ainda não tem luz elétrica, mas já brilha de outras formas. E o que você vê imediatamente? Guarda-chuvas, em cada canto, em cada mão, com fitas, laços, rendas, penas. Um desfile de moda portátil sob o céu cinzento. A elegância parisiense não deixa passar nenhum detalhe. Por aqui, eles chamam de parapluie. E já há oficinas especializadas. Você caminha pela Rue Saint-Honoré e entra numa loja onde tudo é exagero. Os cabos são de marfim entalhado. Os tecidos vêm de Lyon. E há até modelos perfumados, impregnados com lavanda ou almíscar, para quem deseja cheirar como uma brisa após a tempestade. Poético. E um pouco enjoativo. Um fato histórico bem conhecido. Em 1769, o filósofo Voltaire escreveu sobre como o guarda-chuva havia civilizado os passeios em dias de mau tempo. Exagero? Talvez. Mas você nota que em Paris, ele não é apenas um escudo, é um gesto de elegância. Abrir o guarda-chuva para uma dama é um convite. Fechá-lo bruscamente, uma ofensa. E sim, há duelos iniciados por conta disso. Curiosidade marginal. Durante uma recepção na corte de Versalhes, uma marquesa apareceu com um guarda-chuva feito inteiramente de penas de pavão. A estrutura não aguentou 2 minutos de vento, mas ela foi aplaudida de pé. A moda, afinal, nunca foi sobre funcionar. Você se embrenha pelas vielas do Marais e descobre algo inusitado. Os loueurs de parapluies, jovens que alugam guarda-chuvas por horas, minutos ou até por trajeto. Vestem coletes com bolsos de pano encerado.
Carregam os modelos nas costas como se fossem arqueiros urbanos. Você aluga um por algumas moedas e segue seco por uma travessia particularmente encharcada. O rapaz sorri e diz: se não molha o sapato, já valeu o dia. Enquanto caminha, você nota uma diferença curiosa. Em Londres, o guarda-chuva é uma necessidade com vestígios de resistência. Em Paris, ele é um ornamento com ambições filosóficas. Os salões discutem a simbologia da cúpula protetora, como se proteger-se da chuva fosse um ato de revolta contra o caos divino. Um jovem poeta te diz, com os olhos brilhando: o guarda-chuva é o teto que construímos quando o céu desiste de nós. Historiadores ainda discutem se o boom francês no uso do guarda-chuva foi diretamente inspirado por Londres ou surgiu paralelamente, motivado por um amor maior à estética e ao drama do cotidiano. Mas não há dúvida de que os franceses o elevaram a outro patamar. Você presencia uma cena particularmente emblemática. Uma carruagem emperra numa rua de paralelepípedos molhados. Um cavalheiro desce, irritado, cobrindo-se com um guarda-chuva de seda azul cobalto. Ao lado, sua acompanhante ergue o dela, um verde musgo com contas bordadas. Eles se olham, riem e caminham sob a chuva como se fosse um tapete vermelho de nuvens. Sim, aqui o guarda-chuva também é romance. E, claro, não podemos esquecer da comédia. Num teatrinho à beira do Sena, um ator se apresenta como Monsieur Parapluie, um personagem exagerado que transforma qualquer situação banal em tragédia, desde um respingo de calçada até o drama de tentar fechar o guarda-chuva e acabar preso dentro dele. Você ri junto à plateia, principalmente quando ele escorrega propositalmente e acusa o céu de perseguição pessoal. Ah, Paris, a cidade onde até o tempo ruim se sente obrigado a vestir-se bem. Nos bastidores, porém, há uma evolução técnica acontecendo. Um engenheiro de nome quase impronunciável, Augustin Lefebvre, patenteia um modelo com varetas mais curtas, leves e flexíveis. A novidade? Ele cabe dentro de uma bolsa. Ainda é um pouco desajeitado, mas é o início de algo maior. O guarda-chuva portátil. Você visita a oficina de Lefebvre e vê os protótipos pendurados como morcegos metálicos. Ele te explica que a ideia surgiu ao observar uma bailarina dobrando uma saia de tule. Se aquilo pode encolher tanto, por que não um guarda-chuva? Pergunta ele, enquanto ajusta uma dobradiça minúscula com dedos trêmulos. É nesse ponto que você percebe. O guarda-chuva se tornou internacional. Não é mais uma invenção de um lugar. É um objeto em trânsito, cruzando fronteiras, sendo adotado, adaptado, transformado e também roubado. Você testemunha uma cena comum. Uma senhora se distrai num café e seu guarda-chuva desaparece. Surge o primeiro bordão popular: se não quer perder, amarre no pulso. O crime mais comum do século XVIII em Paris: furto de guarda-chuva. Sim, mais do que pão, mais do que lenços, mais do que chapéus. Porque, ao contrário desses, o Mi-12 guarda-chuva podia ser vendido de volta na esquina. Você termina o dia sob a chuva leve, entre gárgulas e pombos gotejantes, observando a cidade caminhar com seus arcos de tecido. A cidade que abraçou o guarda-chuva não só como escudo, mas como acessório, signo, piada, poesia e plano de fuga contra a melancolia. E ao olhar para cima, para uma sacada onde um casal divide o mesmo guarda-chuva, você entende. A chuva pode cair para todos, mas o estilo com que se atravessa o temporal, isso, meu caro, é escolha sua. Você acorda com o som da chuva martelando o telhado de zinco. O mundo lá fora está encharcado, mas você está seco, enrolado em cobertas e com um guarda-chuva apoiado à porta, como se fosse um companheiro, fiel, pronto para outro dia de batalha contra a umidade. Hoje você decide olhar para cima, literalmente, porque por mais estranho que pareça, a invenção do guarda-chuva também influenciou o próprio céu das cidades. Estamos na virada do século XVIII para o XIX, e o guarda-chuva já se consolidou como item urbano indispensável. Com isso, surge um problema curioso: o espaço.
Ruas estreitas, multidões apressadas e agora, cúpulas se esbarrando como corcéis em duelo. Você desce a escadaria de uma estalagem e logo testemunha uma dessas batalhas de tecido. Dois senhores se encontram, num beco, ambos com guarda-chuvas grandes demais para o espaço estreito. Há um momento de hesitação. Um deles tenta abaixar o próprio, o outro tenta inclinar. No fim, ambos recuam com dignidade machucada. É o primeiro duelo de guarda-chuvas que você vê, e não será o último. Com isso, surgem os primeiros modelos urbanos, feitos com armações menores para evitar colisões. Algumas lojas chegam a colocar placas, modelo ideal para vielas e travessas. É o nascimento da ergonomia meteorológica. Curiosidade excêntrica. Em Viena, nessa mesma época, um relojoeiro criou um guarda-chuva com espelhos nos cantos internos, permitindo ao usuário olhar para trás sem virar o pescoço. Um retrovisor rudimentar de bolso. Infelizmente, ele também refletia o sol nos olhos dos outros pedestres, provocando acidentes e irritação. A invenção durou 3 meses, mas que bela tentativa. Você nota que, com o tempo, surgem códigos não ditos entre os usuários. Ligeiro levantamento do guarda-chuva ao cruzar com alguém mais baixo. Um gesto educado ao deixar escorrer a água antes de entrar no recinto. O sacolejo gentil para livrar o tecido de gotas, como quem espanta preocupações. Historiadores ainda discutem se essas etiquetas urbanas nasceram espontaneamente ou foram impostas por manuais de comportamento cada vez mais populares. Um deles, com o título bastante direto de Como Não Parecer um Porco com um Guarda-Chuva, circula entre jovens estudantes e senhoras da alta sociedade com igual entusiasmo. Você se diverte lendo trechos como Nunca oponha seu guarda-chuva a outro como se travasse uma justa. Ou ainda, se for girar o cabo, faça-o com graça e intenção. Você tenta girar o seu com graça. Finge que conseguiu. No campo da engenharia, novos materiais começam a surgir. A madeira de freixo é substituída por ligas metálicas, mais leves. A seda dá lugar a misturas com cera vegetal e até cerdas de cavalo trançadas, que repelem a água com surpreendente eficácia. Um inventor alemão apresenta o Regenbogen Gerät, um guarda-chuva de 8 pontas que gira suavemente em resposta ao vento. Ele afirma que, quanto mais o vento sopra, mais firme ele se torna. Um detalhe: isso só é verdade até ventos moderados. Acima disso, ele vira um paraquedas. E você, um espetáculo aéreo. É nessa época que surgem os primeiros cafés para guarda-chuvas. Sim, é isso mesmo. Estabelecimentos com pequenos suportes, panos secos e até engraxates especializados em secar e dar polimento ao cabo. Os frequentadores entregam seus guarda-chuvas na entrada como se fossem bengalas de gala. O som das gotas, pingando sobre latas de estanho, vira parte do ambiente. É o ruído da sofisticação molhada. Você entra num desses cafés e percebe que o guarda-chuva se tornou também um tópico de conversa. Um cavalheiro descreve um novo modelo retrátil, de 2 dobras. Uma senhora mostra seu guarda-chuva com monograma bordado à mão. Um jovem artista exibe o seu com uma pintura feita em tinta à prova d'água. Um rosto que só aparece quando chove. Você pergunta se o rosto é dele. Ele responde: é meu ego. Aparentemente impermeável. Enquanto isso, os carteiros, cocheiros e entregadores de pão começam a exigir direitos trabalhistas e guarda-chuvas. Em panfletos clamam: se a chuva não tira férias, nós também não deveríamos ficar ensopados. Um protesto é organizado, chove. Todos comparecem com guarda-chuvas, o que cria a primeira manifestação onde ninguém se molha. E todos aplaudem esse milagre cívico. Você caminha pelas ruas, agora cada vez mais preparadas. Algumas calçadas ganham estruturas com cobertura parcial, chamadas de asas de pato. Não protegem por completo, mas ajudam. E claro, há sempre quem diga: se a cidade se cobre, por que nós não? No mercado negro, surgem guarda-chuvas com compartimentos secretos, cartas, moedas,
até frascos de perfume. Um modelo francês escondia um pequeno espelho e uma garrafinha de absinto, ideal para quem precisava encarar a vida e esquecê-la logo em seguida. Você presencia um momento tocante. Uma mãe cobre seus 2 filhos com um único guarda-chuva, sorrindo enquanto cantam uma canção boba sobre sapos e poças. A chuva vira cenário, o guarda-chuva palco. E, em meio a tudo isso, surge uma nova pergunta na sua cabeça. O que antes era apenas uma solução para a água do céu, agora se tornou um modo de existir? Você começa a entender. O guarda-chuva no século XVIII não é só objeto, é linguagem, é código, é moda, é sátira, é abrigo, é resistência portátil. E quando a noite cai sobre o casario úmido, você recolhe o seu ainda pingando e entra numa taberna. Ao deixá-lo escorrendo ao lado da porta, alguém diz: bonito esse, mas cuidado, eles têm pernas à noite. Você ri, mas por via das dúvidas olha de novo. Você atravessa a manhã com o guarda-chuva fechado debaixo do braço porque hoje o céu resolveu dar uma trégua. Mas não se engane, você já aprendeu que, no século XVIII, bom tempo é só uma distração temporária. E além disso, hoje você vai explorar um dos aspectos mais curiosos da história do guarda-chuva: os sentimentos complicados que ele provoca. Sim, sentimentos. Porque nem todo mundo amava o pobre objeto de tecido esticado. Você está em uma praça de Londres observando um grupo de cocheiros bufando como chaleiras em ebulição. Estão furiosos. Por quê? Por causa dos guarda-chuvas. Sim, isso mesmo. Os guarda-chuvas estavam, de certa forma, acabando com os negócios deles. Historicamente, todo mundo sabia que, se chovia, você pegava uma carruagem. Afinal, andar na chuva era coisa de pobre ou de poeta. Mas com o aumento do uso de guarda-chuvas, as pessoas começaram a se virar sozinhas, andando pelas ruas com suas cúpulas móveis e seus calçados de couro invernizado. Resultado: menos clientes para os cocheiros, e eles não ficaram felizes com isso. Curiosidade excêntrica: houve relatos de cocheiros em Londres que atiravam lama propositalmente nos pedestres com guarda-chuvas. Era uma espécie de vingança simbólica. Um toma essa modernidade. Outros simplesmente se recusavam a parar para quem estivesse usando um. Afinal, se você tem um guarda-chuva que vá andando até a ópera, ora essa. Historiadores ainda discutem se essa antipatia era generalizada ou restrita a algumas categorias profissionais mais afetadas. Há registros de trabalhadores urbanos que consideravam o guarda-chuva um símbolo burguês de fragilidade, uma espécie de frescura importada da elite que não queria sujar os sapatos. Havia até quem dissesse que, ao usar um, você perdia a masculinidade. Imagine só. Ah, você está se protegendo da água? Que delicado. Você passa por uma tabacaria e escuta uma conversa entre 2 senhores. Um deles, de bigode farto e voz tonitruante, declara: se um homem não pode suportar a chuva, como vai suportar a vida? O outro responde: e se a chuva estiver cheia de esterco de cavalo? A sala inteira ri, inclusive você. O guarda-chuva, nesse contexto, torna-se símbolo de divisão. De um lado, os inovadores, os práticos, os que dizem: não preciso de carruagem, tenho meu próprio teto portátil. Do outro, os tradicionalistas que veem nele uma afronta ao convívio urbano, uma peça de vaidade ou pior, um atalho covarde para evitar os pequenos incômodos da vida. E há também quem simplesmente não saiba como usar. Sim, por mais estranho que pareça, a nova geração se adaptou rápido, mas alguns senhores mais velhos continuam a segurar os guarda-chuvas do lado errado, abrir contra o vento ou deixar escorrer toda a água em cima do chapéu alheio. Você presencia uma dessas cenas num beco próximo ao teatro. Um cavalheiro abre o guarda-chuva com tanta força que derruba o chapéu de uma senhora. Ela, com impressionante compostura, recoloca o chapéu e diz: pelo menos a tempestade tem mais educação. Mas não se trata apenas de dificuldades sociais. Há também uma reação estética.
Alguns artistas e críticos de arte da época zombam do guarda-chuva como um elemento que distorce a silhueta natural do caminhar. Um pintor anônimo publica um panfleto satírico com gravuras intituladas A Invasão dos Cogumelos, mostrando a cidade coberta por milhares de guarda-chuvas idênticos, como se fossem uma praga botânica. E há também os filósofos. Porque, claro, eles não resistem. Você assiste a uma palestra num salão abafado onde um jovem pensador tenta provar que o guarda-chuva representa a negação simbólica da aceitação do mundo tal como ele é. Ele grita: quem usa guarda-chuva diz ao universo: eu só aceito você em partes. Uma senhora cochila na primeira fileira. Um cachorro late lá fora. Ninguém parece muito convencido. Mas, para além das críticas, o guarda-chuva também começa a gerar uma nova classe de obsessivos. Colecionadores, especialistas, avaliadores de qualidade. Você conhece um senhor em Bath que se gaba de ter 52 modelos, um para cada semana do ano. Ele mostra orgulhosamente um guarda-chuva feito de papel de arroz, outro com tecido de vitral e um que toca uma melodia quando aberto, graças a uma engenhoca austríaca embutida no cabo. Este toca Handel quando a chuva cai ritmada, ele diz. Você ri, mas anota mentalmente que, talvez, um toque musical ajudasse no trânsito urbano. Você também ouve boatos sobre um clube secreto de guarda-chuvistas radicais, que acreditam que o objeto é apenas o primeiro passo para uma revolução total no design do corpo urbano. Eles têm códigos, saudações e um manifesto que começa com a frase: a gota d'água não é o fim, é o começo. Você pensa em perguntar mais, mas alguém te oferece chá e biscoitos, e você decide ficar no conforto da normalidade. Por hoje, entre todos esses extremos, porém, há também quem veja o guarda-chuva como um símbolo de esperança silenciosa. Um poeta que você conhece e que só escreve sob chuva, descreve assim: o guarda-chuva é a pequena cúpula que levamos como promessa de que o mundo pode nos proteger, mesmo quando tudo desaba. No fim do dia, você volta para sua hospedaria e encontra seu guarda-chuva encostado na parede ainda com algumas marcas de lama. E por um momento, você se pergunta se ele se sente cansado ou apenas paciente, como quem sabe que amanhã será chamado para o mesmo papel. Ser escudo, ser estilo, ser escândalo. E você, ainda que um pouco encharcado de opiniões alheias, entende que até mesmo os objetos mais simples podem gerar amores, ódios, críticas e crônicas, desde que sejam úteis o bastante para nos proteger daquilo que cai do céu. Você acorda antes do sol, os primeiros sons da cidade ainda engasgando na garganta. Há uma calma estranha no ar, aquela pausa rara em que nem os pássaros decidiram começar o dia. É nesse silêncio cinzento que você percebe: o guarda-chuva agora já não é só um acessório, é um negócio. Um grande, barulhento e competitivo negócio. Você caminha até uma pequena rua próxima ao mercado central. A placa pendurada sobre a porta de madeira gasta anuncia: Rain and Sons, arte e precisão em impermeabilidade desde 1771. Dentro, o cheiro de madeira envernizada e óleo de máquina te abraça como um velho conhecido. Ali, entre ferramentas, tecidos pendurados e vapores que flutuam como fantasmas mansos, você testemunha o nascimento de um guarda-chuva. Literalmente. Um jovem aprendiz estica cuidadosamente a lona sobre as hastes, enquanto o mestre ajusta o cabo com um nível de concentração digno de um cirurgião. Cada parafuso, cada costura, cada dobradiça conta. Naquele ambiente de precisão quase religiosa, você percebe: estamos na era da fabricação em série artesanal. Sim, parece um paradoxo, mas é exatamente isso. Oficinas familiares começam a competir com fábricas maiores, e a produção de guarda-chuvas vira um segmento econômico próprio, com direito a feiras, catálogos e até tendências da estação. Curiosidade excêntrica: um fabricante escocês propõe um modelo com tecido duplo, o lado de fora impermeável e o lado de dentro com pequenos bolsos para guardar lenços, mapas e até moedas. O problema? Esquecimentos.
Centenas de lenços mofados depois, o modelo é discretamente aposentado. Você visita outra oficina, desta vez gerenciada por uma mulher, a ousada e respeitada Madame Duclair. Ela se especializa em guarda-chuvas personalizados para senhoras da alta sociedade. Alguns têm pedras semi-preciosas no cabo, outros, pontas feitas com dentes de marfim. Não se faz mais isso hoje, ainda bem. A clientela a trata como estilista e terapeuta ao mesmo tempo. Madame, a senhora acha que um guarda-chuva com franjas me faz parecer desesperada? Ela responde. A senhora parecerá decidida, e isso assusta apenas quem merece. Historiadores ainda discutem se Madame Duclair foi a primeira mulher a gerir um ateliê de guarda-chuvas de forma independente, ou se outras vieram antes e simplesmente não foram registradas, o que, convenhamos, é bem provável. Como em tantas áreas, as mãos femininas estavam presentes, ainda que invisíveis nos arquivos. A competição aumenta. Uma loja promete guarda-chuvas com mecanismos secretos de travamento, como se isso fosse necessário. Outra anuncia que os seus podem ser abertos com uma só mão, mesmo em ventos contrários. Você testa um desses. Ele realmente abre com facilidade, mas fecha como uma armadilha para dedos desavisados. Você chupa o polegar por 2 quarteirões. Numa esquina você presencia um evento inusitado, uma corrida de abertura de guarda-chuva. Sim, é real. Os competidores alinham-se com os modelos fechados e, ao sinal do apito, devem abri-los e cruzar uma linha imaginária sem tropeçar ou esbarrar nos outros. É divertido até alguém perder a compostura e gritar, "Meu fecho travou", com a intensidade de um poeta traído. No mundo das patentes, a batalha é feroz. Ideias similares surgem quase ao mesmo tempo em Londres, Paris e Florença. Alguns inventores acusam outros de espionagem industrial. Um francês chamado Duval escreve num jornal: "Aquele inglês usurpou meu projeto de articulação flexível. É o roubo do século e eu nem sequer recebi um chá como desculpa." O inglês responde em outro jornal: "O senhor Duval é um maníaco e seu design colapsa sob vento forte como seu argumento." Trocas educadas, como você pode ver. Você começa a colecionar pequenos catálogos de guarda-chuvas. Alguns são verdadeiras obras de arte com gravuras, poesia promocional e slogans como "Desafie o céu com elegância" ou "Proteja-se como um duque, mesmo sendo padeiro." Uma loja em Nápoles oferece o modelo Tempestina, resistente a chuvas e bofetadas ocasionais. Você não sabe se é piada ou aviso. Nesse ponto, o guarda-chuva já se popularizou tanto que surgem falsificações. Sim, você ouviu certo. Modelos mal feitos com costura frouxa, pontas que enferrujam e cabos que quebram no primeiro vendaval. Uma campanha pública é lançada. Guarda-chuvas honestos para cidadãos respeitáveis, com direito a cartazes, onde um guarda-chuva bandido, com máscara e tudo, tenta enganar uma donzela distraída. A alegoria é questionável, mas a intenção é clara: defender o comércio justo. Você ouve falar de um armazém secreto que vende guarda-chuvas indestrutíveis. Curioso, você vai até lá e encontra um sujeito com monocelha e voz grave que diz: "Este aqui sobreviveu a uma queda do 2º andar." Você levanta uma sobrancelha. Ele acrescenta: "Do guarda-chuva, não da pessoa." Apesar do humor, a seriedade do negócio é palpável. Empregos são criados, técnicas são aprimoradas, e os guarda-chuvas entram oficialmente nos livros de contabilidade das cidades como mercadorias essenciais. Algumas cidades passam a cobrar taxas de importação específicas para eles. E sim, em certos lugares, surgem leis dizendo onde e quando é permitido abri-los. Em Lisboa, por exemplo, há um decreto breve mas eficaz: não se abra guarda-chuva em espaços onde se possa derrubar uma vela ou uma senhora. Ao voltar para casa, você percebe que seu próprio guarda-chuva, aquele companheiro desde o início desta história, começa a parecer um pouco simples demais. Um cabo reto, tecido escuro, sem nenhuma melodia embutida ou compartimento secreto. Mas, por alguma razão, você sorri.
Porque enquanto o mundo gira em torno de lucros, disputas e modismos, há algo muito bonito na simplicidade de um objeto que faz exatamente o que promete: te manter seco, mesmo quando tudo desaba. E você se pergunta: será que o verdadeiro luxo é só isso? A chuva começou a cair suavemente, como se o céu fosse uma tela de aquarela que se desfazia com a leveza de uma pincelada. Você caminha pelas ruas agora familiarizadas, os pés molhados, mas o espírito curioso intacto. No ar, o cheiro de terra molhada e de café fresco das pequenas lojas à beira do caminho. O guarda-chuva novamente aberto sobre sua cabeça parece mais do que um simples acessório. É uma promessa de continuidade em um mundo de mudanças rápidas. Hoje, algo parece diferente. As ruas estão mais cheias, mais agitadas. Você percebe que não é só a chuva que aumenta, mas também a quantidade de pessoas que parecem estar vestidas com seus guarda-chuvas como parte de uma verdadeira declaração de estilo. O guarda-chuva, de fato, se tornou um símbolo, mas não apenas de proteção contra a intempérie. Ele se transformou em um objeto de status, em uma extensão da personalidade. E como todo símbolo de status, ele começa a ser imitado. Nos cafés e teatros, você percebe que há quem esteja mais preocupado com a aparência de seu guarda-chuva do que com sua real funcionalidade. Ao seu redor, pessoas caminham com modelos exuberantes, com cabeças erguidas, como se o guarda-chuva fosse uma coroa de prestígio. Não é mais só sobre a chuva, mas sobre quem você é enquanto se protege dela. Mas claro, como sempre acontece com esses símbolos, surgem os questionamentos. Algumas pessoas, como um grupo de escritores boêmios que você encontra num café, começam a ironizar a ascensão do guarda-chuva. Agora, para ser respeitável, não basta ser inteligente, educado ou talentoso. Você só precisa de um guarda-chuva mais bonito que o do vizinho, diz um deles, enquanto enfia sua pena no tinteiro, demonstrando um pouco mais de amargor do que o normal. O céu pode estar desabando, mas a verdadeira tempestade é social, não meteorológica. E como eles têm razão, você pensa: o guarda-chuva é uma das primeiras peças de vestuário que permite a qualquer um, não importa a classe ou origem, se envolver na cultura do consumo ostentatório. Antes, apenas os nobres podiam escolher como se proteger do tempo. Agora, qualquer um, com algum esforço financeiro, pode escolher seu próprio estilo de fuga. Mas, ao mesmo tempo, ele também é universal. Todos, em algum momento, precisaram de um guarda-chuva para atravessar a vida. No caso deles, talvez mais para evitar o estrondo das críticas sociais. Você percebe que, como tudo o que passa a ser popular, o guarda-chuva sofre uma mutação. De objeto essencial, ele agora é peça de moda, acessório de status e até algo com significado cultural. Ou, quem sabe, o reflexo de uma cultura em busca de formas de se isolar dos outros. Curiosidade excêntrica. Em Paris, os modelos mais luxuosos são chamados de umbrelas de luxo. Alguns possuem detalhes em ouro e prata, mas o mais estranho é que algumas lojas mais exclusivas vendem modelos que vêm com um pequeno manual sobre como entrar nas discussões sociais de guarda-chuvas. Nele, dicas como: se você tem um guarda-chuva grande, nunca o abra perto de um simples. A sombra do seu estilo pode ser mais esmagadora do que a chuva. Em um momento de reflexão, você se pergunta: quando o guarda-chuva deixou de ser uma necessidade prática e se tornou um reflexo de algo mais profundo, algo que vai além da mera proteção contra os elementos e entra no reino das escolhas pessoais, como um símbolo que carrega significados diversos para aqueles que o carregam. Na biblioteca da cidade, você encontra um livro antigo sobre as primeiras invenções do guarda-chuva. A obra menciona como ele foi, ao longo dos séculos, um verdadeiro espelho das classes sociais. No início, quando começou a ser usado por nobres e cortesãos, era como uma capa que indicava não apenas a riqueza, mas uma forma de distanciamento do povo. Porém, com o tempo, esse símbolo passou a ser compartilhado por mais pessoas. Algo que gerou tanto aceitação quanto desconforto em algumas camadas mais altas da sociedade.
Historiadores ainda discutem se esse fenômeno de popularização foi resultado do aumento do urbanismo ou se a própria indústria de produção foi a principal responsável. Alguns acreditam que foi a combinação dos dois. Afinal, uma coisa é certa: o guarda-chuva não seria um fenômeno global sem as fábricas e a produção em massa que começaram a tomar forma no século XIX. Enquanto você folheia o livro, uma ideia surge. E se, no fundo, o guarda-chuva representasse algo mais? Talvez seja a forma como ele funciona, como algo que não interfere diretamente nas suas ações, mas sempre está lá, pronto para proteger. Ele parece ser a metáfora perfeita para como as pessoas querem se proteger emocionalmente. Um escudo invisível contra os tempos difíceis, um refúgio contra os imprevistos da vida. Você volta à praça onde estava antes, vendo as pessoas interagindo com seus novos modelos de guarda-chuvas. Agora, você entende. Não é só sobre se proteger da chuva, é sobre se proteger da vida, das situações inesperadas, do olhar curioso dos outros. O guarda-chuva se tornou um pequeno ato de controle no caos. Enquanto isso, a chuva lá fora só aumenta. Um verdadeiro dilúvio de pequenas gotas, cada uma carregando uma história. Você observa pensativo que mesmo os modelos mais simples, como o seu, que ainda é o mais fiel e resistente, tem algo de especial. Talvez o segredo esteja na ideia de que, em tempos incertos, todos precisamos de algo para nos proteger. Algo para nos dar a sensação de que, por um breve momento, podemos encarar o mundo sem medo de ser levado pela correnteza. E, enquanto o céu chora, você também sente que o guarda-chuva, mais do que nunca, é um companheiro essencial nessa jornada chamada vida. A chuva agora não é mais uma simples ameaça de um céu cinzento, mas um espetáculo em si mesma. Você observa a dança das gotas de água que caem do céu, suas formas efêmeras criando um pequeno jogo de reflexos nas poças formadas ao longo das ruas. O som da água batendo no tecido do seu guarda-chuva cria uma melodia ritmada, um fundo sonoro que parece suavizar o caos da cidade. Mas hoje, o que realmente chama sua atenção não é apenas o clima ou os pensamentos filosóficos sobre o papel do guarda-chuva na sociedade. Você percebe algo curioso. Enquanto todos ao seu redor caminham alheios à chuva, você sente que, de alguma maneira, os guarda-chuvas tornaram-se uma forma de manifestação individual. Uma maneira silenciosa de dizer algo sem dizer uma palavra. Você já notou como, mesmo quando todos estão protegidos pela mesma chuva, o tipo de guarda-chuva que alguém carrega pode falar mais sobre quem ele é do que qualquer outra escolha de vestuário? No momento, você está parado sob um grande carvalho, esperando que a tempestade passe. Você observa os outros à sua volta. Há o cavalheiro de olhos severos, com um modelo em tons de marfim e detalhes metálicos, como se o guarda-chuva fosse uma extensão da sua autoridade silenciosa. Ele avança de maneira decidida, como se a chuva fosse um mero inconveniente, algo que pode ser resolvido com a mesma facilidade com que ele resolve questões difíceis em seu escritório. Ao lado dele, uma senhora de vestido colorido e chapéu de palha adornado com fitas carrega um guarda-chuva delicado, com pequenas flores bordadas ao longo da lona. Seu passo é mais leve, mais alegre, como se a chuva fosse uma amiga de longa data que a acompanha em seus passeios diários. Há algo de radiante em seu sorriso, e o guarda-chuva parece ser um reflexo de sua personalidade vibrante e acolhedora. Em seguida, você nota um jovem de cabelos desgrenhados e roupas um tanto gastas, que luta para abrir seu guarda-chuva. O modelo, claro, é simples e funcional, mas parece que ele ainda está aprendendo a lidar com o vento e a chuva ao mesmo tempo. Ele luta com o mecanismo, tentando não se desesperar, enquanto a água começa a escorrer pelo seu pescoço. Você sorri para si mesmo. Até os guarda-chuvas, com suas promessas de proteção, podem ser uma lição sobre a vida. Muitas vezes, você precisa aprender a lidar com a turbulência antes de encontrar o equilíbrio. Curiosidade excêntrica. Nas décadas seguintes, os fabricantes de guarda-chuvas experimentariam com um novo tipo de lona que, em teoria, se autolimpava quando exposta à água.
O conceito parecia brilhante, mas os consumidores logo perceberam que o tecido, apesar de repelir a água, também repeliria qualquer tipo de tinta ou bordado, fazendo com que os guarda-chuvas com essa tecnologia ficassem parecendo, bem, muito sem graça. Uma falha de mercado, mas um testemunho da criatividade humana, que nunca para de tentar inovar, mesmo quando as ideias parecem estar um pouco à frente do seu tempo. Historiadores ainda discutem o real impacto que essa explosão de modelos de guarda-chuva teve sobre o comportamento social e psicológico das pessoas. Alguns afirmam que o guarda-chuva passou a ser uma forma de barreira emocional em uma sociedade cada vez mais individualista, enquanto outros defendem que ele simbolizava, paradoxalmente, uma tentativa de criar conexões, ao permitir que as pessoas compartilhassem o mesmo espaço sem se molharem, como se o simples ato de caminhar juntos sob um teto de tecido fosse uma metáfora para o convívio humano. À medida que a chuva diminui, você continua a observar os transeuntes ao seu redor. Eles seguem suas rotinas, sem parecerem se importar muito com a tempestade, como se a chuva não fosse nada mais do que um incômodo passageiro. O guarda-chuva, nesse momento, parece ser um escudo invisível, não apenas contra a chuva, mas contra as imperfeições da vida. Um lembrete de que, mesmo nas piores tempestades, sempre haverá algo que podemos carregar para nos proteger. A sensação de que todos estão um pouco mais distantes do mundo ao seu redor, todos com seus próprios guarda-chuvas privados de proteção e sigilo, torna o cenário ainda mais introspectivo. O mundo segue em frente, imune ao caos natural ao seu redor, cada um com seu pequeno refúgio de tecido e metal, sua ilha de segurança em um oceano de incertezas. Você coloca seu guarda-chuva para o lado, finalmente livre para sentir a brisa suave que começou a se espalhar pelas ruas. O ar agora tem um toque refrescante e as nuvens se dissipam lentamente, dando lugar ao céu claro e sereno. Você se dá conta de que, apesar da chuva ter sido um incômodo temporário, o verdadeiro valor do guarda-chuva talvez seja o que ele representa. Um breve momento de alívio, de proteção, de segurança. E enquanto observa o céu se limpando, você não pode deixar de pensar. Talvez a vida, assim como a chuva, seja cheia de surpresas. Mas com o guarda-chuva certo, quem sabe o que mais podemos enfrentar? O céu agora limpo parece mais amplo. A luz do sol começa a se infiltrar entre as nuvens, e você sente o calor em sua pele. Um calor suave, mas reconfortante. O som da cidade se retoma com seu ritmo habitual, mas há algo no ar que parece diferente. Talvez seja o fato de que, depois de todo o caos da tempestade, a cidade parece ter se acalmado. Você percebe que até os próprios guarda-chuvas, abandonados nas calçadas, parecem descansar, como se também precisassem de um momento para respirar após o trabalho árduo de manter as pessoas secas. Enquanto segue caminhando pelas ruas molhadas, você reflete sobre o quanto o guarda-chuva foi mais do que uma invenção útil. Ele foi, sem querer, o centro de uma verdadeira revolução cultural. Uma mudança que teve o poder de transformar o simples ato de sair à rua em um momento carregado de simbolismo. De um objeto de prestígio dos nobres a um acessório de consumo popular, o guarda-chuva foi moldado por várias mãos e mentes, refletindo os tempos e as necessidades de cada época. Mas, em vez de ser apenas uma ferramenta prática, o guarda-chuva agora parece carregar algo mais. É uma declaração de estilo, de identidade, de personalidade. Como se ao escolher o seu, você estivesse dizendo algo sobre si mesmo. Seja um desejo de proteção, uma busca por elegância, ou simplesmente a necessidade de enfrentar o mundo, apesar da chuva. À medida que você se aproxima de uma praça, observa que mais pessoas estão agora sem seus guarda-chuvas, deixando-os para trás enquanto continuam suas atividades diárias. O cenário agora é bem diferente do início da manhã, quando todos estavam armados contra a intempérie. O guarda-chuva, que antes era uma peça de resistência contra o inevitável, agora parece ser uma lembrança silenciosa do que passou. Um objeto que, como a chuva,
vem e vai, mas que de alguma forma deixa uma impressão duradoura. Curiosidade excêntrica. Em algumas culturas asiáticas, acredita-se que o ato de abrir um guarda-chuva dentro de casa traga má sorte. Dizem que isso acontece porque o guarda-chuva, sendo um símbolo de proteção contra os elementos, ao ser aberto em um ambiente fechado, simboliza a quebra do equilíbrio natural entre o céu e a terra. A superstição, que pode parecer estranha, é um reflexo do quanto os guarda-chuvas eram, e ainda são, vistos como mais do que simples objetos, mas como extensões de forças maiores que regem o mundo. Em Londres, você encontra um pequeno mercado que, entre a venda de chapéus e cachecóis, também oferece guarda-chuvas. Mas não qualquer guarda-chuva. Esses são modelos raros criados por artesãos que ainda utilizam técnicas de séculos passados. São feitos à mão, cada um com detalhes únicos, como se fossem pequenas obras de arte. Você observa um deles mais de perto, com penas de pavão, delicadamente costuradas em seu tecido, refletindo uma visão exuberante de um estilo de vida que agora parece distante. A ideia de que as pessoas ainda gastam uma pequena fortuna em um guarda-chuva parece absurda, mas ao mesmo tempo, há algo encantador nesse compromisso com a qualidade e a exclusividade. No entanto, você sabe que o verdadeiro valor do guarda-chuva não está apenas em sua aparência, mas na experiência que ele oferece. O ato de segurar o cabo, de abrir a lona, de se proteger do vento e da chuva, tudo isso faz parte de algo maior, uma metáfora da vida. A tempestade representa os desafios, o guarda-chuva, a proteção que buscamos. E, ao atravessar a chuva, você não está apenas se protegendo dos elementos, mas também lidando com tudo o que vem com eles, os imprevistos, as dificuldades, os obstáculos. Historiadores ainda discutem o verdadeiro significado do guarda-chuva ao longo dos séculos. Alguns acreditam que, em um nível psicológico, ele representa a necessidade humana de controle sobre a natureza, de um escudo que nos permita seguir em frente sem sermos consumidos pela tempestade. Outros apontam que ele é um símbolo de individualismo, de como cada pessoa lida com as dificuldades à sua maneira. De qualquer forma, todos concordam em uma coisa. O guarda-chuva, mais do que um objeto, é uma metáfora para as muitas maneiras com que tentamos nos proteger das adversidades da vida. Enquanto você observa a praça agora ensolarada, você se sente mais tranquilo. A chuva já passou, mas o guarda-chuva continua com você como uma lembrança de que sempre haverá algo que podemos carregar para nos proteger. Mesmo nas tempestades mais fortes, sempre haverá algo que nos permite seguir em frente. Com um pouco de estilo e um toque de confiança, você guarda o seu guarda-chuva, sabendo que, quando precisar dele novamente, ele estará lá, esperando para cumprir seu papel. A vida, assim como a chuva, pode ser imprevisível, mas por enquanto você está pronto para o que vier. Porque com o guarda-chuva certo, você pode enfrentar qualquer tempestade que se aproximar, seja ela literal ou figurativa. À medida que o sol se põe, o céu ganha um tom suave de laranja, e você caminha pelas ruas, seu guarda-chuva agora fechado, pendurado em sua mão. O ritmo da cidade começa a desacelerar. As luzes das lanternas se acendem e o vento fresco da noite se mistura com o ar morno da tarde. Você já se acostumou a essa sensação, a essa transição gradual entre o caos do dia e a tranquilidade da noite. Mas mesmo assim, há algo reconfortante nesse momento. O que mais chama a atenção, no entanto, não são as mudanças na paisagem, mas a maneira como as pessoas agora interagem com seus guarda-chuvas. Não são mais apenas ferramentas práticas ou símbolos de status, mas se tornaram parte de uma narrativa compartilhada, uma linguagem silenciosa. Quem passa por você, mesmo sem olhar diretamente para você, pode estar dizendo algo com o guarda-chuva, que carrega cada movimento, cada ajuste no manuseio, cada guarda-chuva que se fecha e se abre, carrega um significado oculto, como se todos estivéssemos, sem saber, contando histórias não ditas. Você se pergunta até onde isso vai? Até onde um objeto tão simples pode evoluir? Será que o guarda-chuva em algum momento
Será apenas um artefato do passado substituído por algo mais moderno, mais eficiente, mais conectado à tecnologia? Talvez um dia você tenha um dispositivo que, ao ser ativado, se expanda automaticamente quando as nuvens começarem a se formar no céu, ou um modelo futurista que se ajusta automaticamente ao vento e à intensidade da chuva. Por enquanto, você se permite um sorriso, não importa o que o futuro reserve. O guarda-chuva, com sua simplicidade e sua longevidade, continuará a ser um símbolo, um marco no cotidiano das pessoas, uma representação do desejo de controlar o incontrolável, de enfrentar o que vem pela frente com um pouco de elegância e proteção. Ao olhar para o horizonte, você percebe que a cidade está se transformando sob as luzes douradas do entardecer. Não é só o clima que mudou, mas também a maneira como você percebe as coisas. Você sabe que, por mais que a tempestade tenha passado, a vida está cheia de surpresas e imprevistos, sempre à espera de testar sua paciência e resiliência. Mas com seu guarda-chuva ao lado, você sente que está preparado para qualquer coisa. Curiosidade excêntrica. Na antiga Roma, havia um objeto chamado umbra, que era essencialmente um tipo de guarda-sol, usado principalmente pelas classes mais altas. O umbra não era exatamente como os guarda-chuvas modernos, mas sim um pano estendido sobre um bastão que fornecia sombra em vez de proteção contra a chuva. À medida que a cidade se expandia, o conceito de proteção contra o tempo evoluía, e em algumas culturas, o conceito de sombra se tornou tão importante quanto a proteção contra as intempéries. Você chega a um café, o som das xícaras tilintando suavemente e a conversa animada de um pequeno grupo de amigos ao fundo. Seu guarda-chuva agora está fechado e guardado em um canto, mas a sensação de estar protegido, de ter um espaço seguro ao seu redor, ainda persiste. Ao observar os outros à sua volta, você percebe que todos têm suas próprias formas de se proteger, seja com suas conversas, seja com um simples copo de chá quente. Não importa o que o mundo lá fora tenha a oferecer, sempre haverá algo para ajudar a suavizar as tempestades que surgem no caminho. Historiadores ainda discutem qual seria a verdadeira importância do guarda-chuva ao longo dos tempos. Alguns acreditam que, mais do que qualquer outra coisa, ele reflete a complexidade do ser humano em tentar controlar as forças da natureza. Outros argumentam que ele simboliza, de maneira mais simples, a necessidade de estar preparado para o inesperado, como um pequeno escudo contra a inevitabilidade do caos. Enquanto você relaxa, sente-se grato por esses pequenos momentos de paz. O mundo ao seu redor pode ser um turbilhão, mas por agora, você está seguro. O guarda-chuva, com sua simplicidade discreta, parece ter cumprido seu papel como uma presença silenciosa que permite que você siga em frente, sem se preocupar com o que está caindo do céu. E enquanto o café esfria lentamente, você reflete sobre como, de certa forma, tudo está sempre se transformando. O guarda-chuva, que um dia foi um luxo distante, agora é um símbolo de resistência contra a chuva, contra os ventos da vida. Você não sabe o que o futuro trará, mas por enquanto está contente em saber que, com ou sem tempestade, sempre haverá um jeito de se proteger, de seguir em frente com um pouco de estilo e resiliência. À medida que a noite avança, o ritmo da cidade diminui e as luzes das ruas se tornam pequenos pontos de brilho no escuro. Você ainda carrega seu guarda-chuva, embora ele não seja mais necessário para se proteger da chuva. Ele agora parece um companheiro silencioso que lhe acompanha sem exigir mais nada, sem ser mais do que aquilo que já foi. É curioso como um objeto tão simples, de uso diário, pode se tornar uma parte de quem você é, quase como uma extensão do seu próprio ser. E ao caminhar pelas ruas tranquilas, você percebe que no fundo o guarda-chuva não é só uma proteção contra o clima, mas contra o que está por vir, contra os imprevistos da vida. Enquanto você passa por um parque vazio, seu pensamento vaga para os primeiros dias em que o guarda-chuva foi uma verdadeira novidade. Lembra-se dos relatos de como as primeiras versões desse objeto eram mais frágeis,
quase como se a tecnologia da época estivesse tentando entender como poderia proteger as pessoas de uma maneira tão simples, mas eficaz. Longe de ser apenas um acessório, os primeiros guarda-chuvas eram como um reflexo do desejo humano de controlar o mundo ao redor, de moldá-lo, de tornar os momentos mais incertos mais suportáveis. Curiosidade excêntrica. Durante o século XIX, quando o guarda-chuva se tornou mais acessível ao público em geral, ele foi rapidamente associado a um novo tipo de status social. Em muitas culturas ocidentais, um guarda-chuva grande e bem trabalhado se tornou um símbolo de classe, de sofisticação. A ideia de carregar um guarda-chuva não era apenas sobre se proteger da chuva, mas também sobre se destacar da multidão. Em Londres, por exemplo, as classes mais altas usavam guarda-chuvas ornamentados com detalhes extravagantes, enquanto as classes trabalhadoras usavam modelos mais simples, refletindo a disparidade de status da época. Mas a verdadeira transformação do guarda-chuva não veio com a melhoria das técnicas de fabricação ou o aumento da acessibilidade. Foi, talvez, com a compreensão mais profunda do seu propósito. O guarda-chuva não é apenas uma proteção física, mas uma maneira de lidar com as incertezas da vida. Ele representa o ato de estar preparado, de enfrentar a imprevisibilidade com algo sólido em mãos. Algo que pode servir de âncora quando o mundo parece estar desmoronando ao redor de você. E, ao refletir sobre isso, você percebe que a vida é de fato cheia de momentos imprevisíveis. Tempestades chegam sem aviso. Ventos fortes surgem quando você menos espera. Mas assim como o guarda-chuva, você também aprende a se proteger, a se preparar para os imprevistos. Não é necessário controlar tudo, mas saber que há algo que pode ser feito para suavizar o impacto do que está por vir. E isso é, talvez, o maior valor que um simples guarda-chuva pode oferecer. Historiadores ainda discutem o impacto psicológico de carregar um guarda-chuva. Alguns argumentam que ele dá uma sensação de controle sobre os elementos, permitindo que a pessoa se sinta menos vulnerável diante do desconhecido. Outros, no entanto, sugerem que o guarda-chuva reflete a eterna luta entre o homem e a natureza, uma tentativa de domesticar algo que, por natureza, é incontrolável. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: o guarda-chuva se tornou um símbolo de resistência, de adaptação e, de certa forma, de confiança no futuro. E é isso que você sente agora. Uma confiança tranquila. A noite está calma. O vento fresco acaricia seu rosto e, enquanto você continua seu caminho, você percebe que o guarda-chuva é muito mais do que um simples acessório. Ele é um lembrete de que, não importa o que aconteça lá fora, sempre há algo que podemos carregar para nos proteger. Um pequeno objeto simples, mas que carrega em si uma grande lição. A vida será imprevisível, mas podemos enfrentá-la com um pouco de elegância e preparação. Você decide então guardá-lo novamente, sabendo que ele pode não ser necessário amanhã, mas que, se a chuva voltar, estará lá, esperando para cumprir seu papel. O que quer que o futuro traga, você já tem a proteção que precisa, não apenas contra a chuva, mas contra tudo o que a vida possa lançar em seu caminho. E isso, de algum modo, é o suficiente. A cidade, agora em silêncio profundo, parece ter tirado uma pausa da agitação do dia. O céu, agora completamente estrelado, reflete um tipo de paz que você só encontra após a tempestade. O vento ainda soprar suavemente, mas sem a agressividade de antes. Em suas mãos, o guarda-chuva parece um companheiro exausto, pronto para descansar até que o próximo sinal de chuva apareça. É curioso como algo tão simples, que começa como um pedaço de tecido e metal, se transforma em algo que carrega tanto significado ao longo do tempo. Você percebe que, de alguma forma, o guarda-chuva faz parte da história da humanidade, de uma forma tão natural quanto respirar. Mas agora, com a noite caída e o peso do dia começando a se dissipar, você começa a entender, de maneira mais profunda, o que o guarda-chuva realmente representa. Não é apenas um objeto, uma invenção para proteger contra a chuva. Ele é um símbolo de resiliência, de adaptação. Ele nos lembra que, por mais que a vida seja imprevisível, sempre há algo que podemos fazer para nos proteger. E mesmo que a tempestade chegue de repente,
Nós podemos enfrentá-la de maneira tranquila, com confiança. E essa confiança, você percebe, não vem apenas do guarda-chuva, ela vem de algo maior, da maneira como escolhemos nos preparar para as adversidades, da nossa capacidade de continuar caminhando, não importa o que aconteça. O guarda-chuva agora é apenas um lembrete físico de que, com a atitude certa, podemos enfrentar qualquer coisa. Seja uma chuva torrencial ou os desafios diários da vida, sempre haverá uma forma de nos proteger, de nos manter secos, de seguir em frente, enquanto a cidade vai se aquietando e você encontra seu caminho de volta para casa, o guarda-chuva ainda fechado, repousa calmamente ao seu lado. Você não precisa mais se preocupar com a tempestade. O que veio e passou já não tem o poder de afetar o seu caminho. O simples ato de carregar aquele guarda-chuva, de estar preparado, já é o suficiente. À medida que você chega em casa, o som suave da chave na fechadura, a luz acolhedora do interior, você sente que a jornada de hoje, com todas as suas reviravoltas e transformações, chegou ao fim. O guarda-chuva, que de alguma forma foi um companheiro durante todo o dia, agora repousa ao lado da porta, até que um dia ele seja necessário novamente. E por enquanto, você está em casa, seguro e tranquilo. E com isso, você se permite relaxar, sabendo que, assim como o guarda-chuva, você tem o que precisa para enfrentar o que vier. Às vezes, a verdadeira proteção não está apenas nas coisas que usamos, mas na confiança que depositamos em nossa capacidade de lidar com o mundo ao nosso redor. A noite se estende à sua frente calma e serena, e você sente a paz que vem de saber que, com ou sem tempestade, sempre há um jeito de seguir em frente. Agora, com o guarda-chuva guardado, você se acomoda em sua cama, deixando que o descanso te envolva lentamente. O som do vento lá fora, ainda suave, é como um sussurro tranquilizador. Você se entrega à sensação de segurança que o momento traz, sabendo que o que quer que o amanhã traga, você estará preparado.